Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no podcast Postura Adulta no Empreender. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora de negócios sistêmica, ou seja, eu sempre estou olhando para o seu comportamento, quem você faz o que faz, porque eu acredito que 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você vai utilizar. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje nesse podcast, nós ainda estamos nos primeiros episódios, e o nosso intuito é o quê? É ajudar você com o próximo passo no seu negócio. O que que na sua postura trava o seu próximo passo? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo, mas especificamente a produção de conteúdo em vídeo. Existe o vídeo longo, como por exemplo esse podcast que a gente está fazendo aqui hoje, e existem os conteúdos curtos, aqueles que são conteúdos mais rápidos de atração, que são vídeos que a gente utiliza nos Reels, por exemplo, no Reels, por exemplo, do Instagram, e também os vídeos que a gente utiliza para vender, que são os vídeos criativos, vídeos de 1 minuto, 2 minutos, e muita gente tem resistência em produzir os conteúdos, porque tem um momento que você está fazendo um conteúdo que ele está bastante atrativo, a pessoa te prende. Ela faz um vídeo ali de 2 minutos e ela prendeu a sua atenção. Só que essa pessoa que hoje prende a sua atenção, porque você gosta daquele conteúdo, ela fez muitas vezes aquele conteúdo até que ele ficasse bom. E o que que a gente percebe na prática? Eu, como mentora, percebo na prática, e daqui a pouquinho a Val e a Marinei vão se apresentar, e elas são alunas da nossa mentoria avançada, da nossa mentoria sistêmica Negócio Enxuto com Inteligência Artificial. O quão difícil muitas vezes é a gente manter a frequência, manter a consistência fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho como é que a gente vem vencendo esse danadinho desse obstáculo, essa resistência, na produção de conteúdo, na produção de vídeos curtos e na produção de vídeos longos, e que isso seja uma inspiração para você que está assistindo a gente aqui no podcast. Mari, se apresente você primeiro e depois a Val. Oi, eu sou a Marineire Veloto. Me apresento sempre como consteladora familiar e mentora de mulheres. Mas a minha formação acadêmica é a pedagogia e a psicopedagogia. Aí eu migrei para esse lado de quando eu vi que a minha aposentadoria estava chegando, eu procurei um caminho que eu queria continuar ajudando as pessoas e trabalhando com elas. E eu Muito. sou de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, gaúcha. E conheci a Ali faz uns 4 anos, eu acho. Foi ali quando eu conheci o professor Hilário Trigo. E foi mais ou menos nessa época que comecei a seguir ela. E há 2 anos a gente está juntos, né? Começamos o ano passado, aliás, vai fazer 2 anos esse ano, né? 1 ano e meio, na verdade, que a gente se conheceu. E a partir dali ela virou a minha mentora também de negócios, me ensinando, porque eu só era terapeuta, né? Terapeuta que dá muito conteúdo, não sabe cobrar, não sabe se posicionar. E aí a Ali veio justamente para me trazer isso que faltava na minha vida, né? Na minha postura como mulher, como empreendedora, como alguém que trabalha com o feminino. Foi muito legal mesmo. Coisa boa. E você, Val, querida, se apresente. Olá, eu sou Valdívia, apaixonada por plantas, mas eu costumo sempre vir para as lives com um coquedama na mão, porque as pessoas em geral não sabem o que é ou não conhecem, nunca viram um coquedama. Então, toda vez que eu venho para uma live ou, enfim, qualquer vídeo, lá venho eu com a coquedama na mão. Então, eu sou especialista em coquedama, essa técnica de cultivo de plantas em bolas de musgo, e é isso que eu ensino, é isso que eu venho para as redes sociais compartilhar. Tenho curso online, né, para ensinar a fazer os coquedamas. Já são 2 anos de trajetória profissionalmente com os coquedamas nas redes sociais, amo de paixão. E ter te conhecido, né? Começamos a nossa trajetória no ano passado, tem sido muito bom, tem dado assim uma alavanca nos meus negócios, assim, nos empreendimentos. Bonito. Você quer falar mais algo, Val? Não, Tá. tá bom. Deixa eu, antes da gente dar o próximo passo para o nosso tema central, que é a produção de conteúdo,
Vamos compartilhar algo aqui com a nossa audiência, que é, o que que a gente escolheu empreender? Eu vou falar primeiro, depois a Mari fala, depois a Val. Por que que nós decidimos empreender? Eu comecei a empreender em maio de 2013. Maio de 2013. Até então, meu histórico era um histórico lá no mundo corporativo. Eu gostava muito de trabalhar no mundo corporativo, os desafios, como era. Só que eu percebi o quê? Que eu gostava muito, até porque aquilo ali era minha caixinha. Eu não sabia como era fora de lá. E ali eu já fazia várias pesquisas na internet, assistia muita coisa ali já no YouTube, e eu sempre quis ter, eu queria ter um centro de treinamentos. Esse era porque eu adorava, era o que eu mais gostava de fazer no corporativo, mas eu gostava de treinar as pessoas. Esse era o meu melhor momento. E aí eu falei, caramba, por que não ter um negócio desse para mim? E é claro, né? Naquele momento, a gente não estava acostumado ainda a ver. 2013 é um momento que no Brasil começa um movimento, mais assim, no empreendedorismo digital, começar a fazer as coisas pela internet, se divulgar pela internet. E eu tinha já essa vontade, não em 2013, isso me despertou ali em 2008, 2009. E eu tenho isso bem claro dentro da minha cabeça. Eu levei uns 3, 4 anos fazendo essa transição. Ali em 2008, 2009, eu lembro que eu até falei pro meu chefe, ó, eu logo vou sair. Levou um tempo ainda, né? Levou até a 2011 foi quando eu decidi e depois eu fiz uma transição dentro da própria empresa que eu trabalhava a pedido do meu chefe, que era fazer uma transferência, colocar outras pessoas ali no meu lugar. Então eu tive essa vontade de empreender, porque eu queria fazer coisas para além daquilo que eu fazia. E eu queria conhecer novas pessoas e novos desafios. Eu entendia que aquilo era bom para mim, me dava segurança, inclusive financeira. Eu já tinha um cargo alto na empresa, um salário bem alto, mas parecia que eu estava literalmente ali dentro de uma cerquinha, dentro de uma caixinha. E eu queria mais, eu queria fazer uma coisa para além daquilo. Claro que eu tive meus medos, as minhas inseguranças, tudo isso aconteceu, mas eu tive o desejo de me desafiar, eu tive o desejo de alavancar, eu entendi que me desafiar, conhecer novas coisas, eu poderia ter até um crescimento financeiro no qual eu não saberia nem qual ele seria, mas porque dentro do corporativo você sabe, teu salário vai crescer por ano ali 10, 11% por um reajuste. E fora dali, então teve esse desejo, né, de experimentar coisas novas, teve esse desejo de que aquilo ia me desafiar, teve o desejo de progredir mais, uma liberdade financeira maior, e principalmente saber que eu ia romper com muitas crenças que eu tinha até ali, e de que através do empreendedorismo eu ia não só servir pessoas, como eu ia conhecer muito mais pessoas. E de verdade é isso que está acontecendo, né? Porque quando eu conto essa história para vocês, isso são longos 13 anos, porque se eu sair em maio de 2013, logo já vou cumprir esses 13 anos. E foi fantástico fazer esse movimento. E as coisas só melhoraram, só melhoraram. Val, conta um pouquinho, como é que foi o momento que você decide fazer esse movimento de empreender e depois a Mari conta para nós. Olha só, para mim foi uma transição. O ensinar vem antes do empreender, né? Eu comecei a fazer os coquedamas e, como eu já sou professora da Rede Pública Municipal de Porto Alegre há 18 anos, e eu costumo dizer que eu sou professora desde sempre, porque a minha melhor e mais querida brincadeira, e que eu me lembro até hoje, brincadeira de criança, era justamente ensinar as minhas bonecas. Então, assim, quando criança eu ensinava as bonecas, depois eu me tornei professora. Em 2020, 21, ali o pós-pandemia, eu conheci os coquedamas e eu me apaixonei pelos coquedamas. E aí eu comecei a fazer, comecei a presentear, comecei a vender da forma mais natural possível, porque as pessoas se encantam pelo coquedama e te pedem, né? Aí eu comecei a vender sem vender. E aí fui para as redes sociais e nas redes sociais eu comecei a ensinar, porque está em mim ensinar, está em mim. O ato de ensinar, de compartilhar conhecimento, ele vem de forma muito natural. Então eu comecei a ensinar a fazer os coquedamas. Daí é que eu comecei a pensar, eu vou estruturar em um curso online. Aí eu
fiz o tal do curso online, maravilhoso, assim, ó, super aprovado pelas minhas alunas. E aí, com o curso em mãos, tu vê, eu já tinha o curso em mãos, né? É que eu comecei a pensar em empreender. Aí eu pensei, não, mas eu acho que agora dá para pensar em dinheiro, né? Aí depois, então depois que eu já tinha, né, essa paixão pelos kokedamas, já tinha decidido que eu ia ensinar, já tinha feito o curso, aí eu comecei a me ver, assim, a possibilidade de me ver como empreendedora, que é uma imagem que eu venho tratando até hoje, né? Porque para mim é muito mais fácil ser a professora do que a empreendedora. Aliás, tu é que tens me ensinado muito, né, a empreender. Então, depois, né, passado pelo ensinar, sim, tenho o desejo de empreender, de levar essa técnica de cultivo de plantas para o mundo. É curativo, é transformador. Não é só uma técnica. Eu nem sei dizer o tanto que acontece na minha vida e na vida das minhas alunas, de tão transformador que é trabalhar com plantas. Cura, sabe? Algo que cura. Trabalhar com plantas cura. Então, é algo que me apaixona, né? Me move profundamente. E aí saiu então esse desejo, não, vamos então assumir, né, profissionalmente, trabalhar profissionalmente com os coquedames e vamos fazer dinheiro. Eu continuo, né, na rede pública municipal de Porto Alegre, levo o empreendedorismo, né, com os coquedamas de forma paralela e e é isso, a minha vida é dividida, assim, minha vida profissional é dividida, mas na minha cabeça está tudo certo. Não, eu não me sinto assim confusa. Ah, mas eu sou professora ou eu sou empreendedora? Não, eu tenho aquele meu momento de professora e eu tenho o meu momento também de empreendedora. Então, hoje eu amo empreender. Tenho tido resultados financeiros já, e aliás, desde que eu comecei contigo o ano passado, não sei se tu lembra, na nossa um encontro que nós fizemos, eu, tu e o meu filho o Eduardo, que também faz parte, né, do Mão na Terra. Naquela ocasião eu te falei que nós estávamos fazendo as nossas ações de venda e que ficava ali 1 a 1, né? A gente empatava com o que a gente investia. E agora não, agora nós já estamos vendo o retorno. Então, claro que isso move, né? O retorno ele te traz assim aquele gostinho de quero mais, de puxa, tá dando certo, consigo uma movimentação financeira melhor na minha vida, consigo me projetar para o futuro, ver, né, coisas que eu posso alcançar. Então, empreender tem sido maravilhoso. É isto. Muito bom. E você, Mari? Qual foi o start? O start foi uma mudança que estava acontecendo na minha vida, né? Eu vinha de uma relação bastante difícil, num casamento bastante complicado, e dentro da área de educação. Na área de educação, como professora, como diretora de escola, depois psicopedagoga, depois avancei também em secretaria de educação e coisa lá. Só que nesse meio tempo eu estava resolvendo questões pessoais. E aí eu encontrei a constelação familiar, quando eu estava no último ano ali, antes de me separar, que foi antes da pandemia. E aí eu encontrei a constelação e descobri um caminho, porque eu sempre falava assim, ó, eu não quero me aposentar lá na escola. Eu dizia assim, enquanto as gurias chegavam para mim e diziam, eu não vejo a hora que eu estou me aposentando, eu dizia, ai meu Deus, o que eu vou fazer se eu me aposentar? Eu quero fazer algo, eu quero continuar, porque a gente tem tanta experiência, trabalhava com pais, trabalhava com adolescentes, com crianças, jovens, então, você vai tendo uma expertise, e aí, vou deixar para que isso, né? E aí, eu pensava sempre em continuar esse trabalho, mas era um trabalho muito, muito assim, tranquilo. E quando eu conheci a constelação familiar, eu digo, é isso aí.
além de eu me curar, porque eu comecei a perceber por que que eu estava numa relação disfuncional, acabei me separando naquele momento. Aí eu precisei, digo, não, eu vou fazer uma nova profissão com a constelação familiar. E aí comecei a formar grupos, né? E aí fui começando a perceber o quanto era difícil mexer com as pessoas numa comunidade pequena, que nem eu morava numa cidade a 50 quilômetros daqui, uma comunidade de 5.000 habitantes. Aí eu disse assim, não, aqui não vai dar, não vai dar para continuar. E aí surgiu a questão de ir para o digital. Encontrei o Hilário Trigo na época, e aí ele complementou tudo aquilo que eu tinha aprendido na constelação familiar, porque logo entrou a pandemia, né? E aí eu comecei a estudar muito, estudar muito. E aí uma irmã minha me disse assim, mas Mari, mas tu já tem o conhecimento, vai para o Instagram. Eu digo, mas eu só tinha feito uma conta no Instagram, eu estava com 300 seguidores. Mas vai para o Instagram e começa a conversar. Na pandemia, as pessoas precisam. Faça lives, fala um pouco de cada coisa que você aprendeu. E aí comecei a fazer vídeos e comecei a gostar, e as pessoas começaram a me dar retorno. Só que era muito ainda incipiente, né? Aí, voltando para nessa mesma pandemia, aconteceu que eu encontrei uma mentora de mulheres. E o professor Hilário sempre dizia assim: tu não é consteladora, tu é a Marinei. Consteladora é a tua identidade que tu está usando agora. Você precisa achar o teu nicho. E aí eu dizia assim: mas o que que eu vou fazer? Daí eu lembro daquela frase: onde está a tua maior dor, está a tua maior força. Eu vinha de uma relação abusiva, um casamento horrível, cheio de traumas que eu tinha ficado, eu precisava me curar. E eu fui me curando. E nesse tempo, nesse meio tempo que eu fui me curando, eu encontrei a mentora de Círculo de Mulheres, fiz a mentoria em 2 anos, né? E aí eu consegui fazer essas duas coisas, né? Trabalhar com mulheres e usar a constelação familiar. Só que faltava o quê? Faltava empreender, porque aí, como eu tinha me separado, eu contei isso para a Ali um dia. Nós compramos uma sala comercial aqui nessa cidade onde eu moro, e aí eu vinha vindo aquela sala e ficando pronta, ia me dando uma coisa na barriga, porque parecia longe 5 anos, né? 5 anos tu vai ter uma sala pronta para te trabalhar. Aí eu pensava assim, não, mas até lá vai ter tanta gente que vai querer o meu produto, o meu trabalho, que vai ser fácil, eu não vou precisar vender, né? Porque eu nunca pensei em vender o meu trabalho. Era uma coisa assim, era uma mentalidade de criança, meia mágica, sabe? De uma professora que está sempre dando conteúdo e dando as coisas e tudo bem. E aí, de repente, eu fui vendo, não, gente, a sala ficou pronta, a sala tinha um custo de quase R$ 1.000 mês. E aí eu disse assim, agora eu vou ter que trabalhar mais, eu tenho que pagar aquilo lá, não posso tirar. Como diz a Ali, daí eu escutei uma post dela que ela colocava assim, tu não pode tirar do teu CPF para botar no CNPJ, né? É o CNPJ, ele tem que se pagar, ele tem que ser sustentável. E aí que acendeu uma luzinha, ó, Mari, tu tem que aprender a vender, tu tem que aprender a se posicionar. E eu já estava fazendo campanhas nesse meio tempo, já tinha um rapaz comigo que me ajudava a fazer campanhas, a gente já tinha criado um produto na Hotmart, a gente estava fazendo vendas, mas era pontual, né? Fazer uma campanha lá em fevereiro, depois fazer outra lá em julho, daí não tinha seguimento e eu continuava na rede. E nesse meio tempo, fazendo vídeos, o professor Hilário ensinou muito essa questão das perguntas e respostas, de como você achar os conteúdos certos. E eu fui fazendo, sabe? Meio, como é que diz assim, mecanicamente, automaticamente, ia nascendo da necessidade que eu sentia nas mulheres que eu atendia e naquilo que eu também estava me curando, entende? Não tinha estratégia, não tinha muito conhecimento. É aí que eu encontrei a Ali. Para vocês terem uma ideia, naquele mês, quando eu encontrei ela e eu fiz as Mulheres de Ferro, eu estava faturando R$ 1.000 por mês e gastava 900 na sala. E daí, naquele mês, eu tripliquei. Foi outubro, novembro, dezembro que eu consegui
fechar 3.000 por mês naquele dia. Eu digo, então, se fecha 3.000, se eu conseguir triplicar um faturamento que era de 1.000, por que eu não posso avançar mais e agora, duplicar ou triplicar esse mesmo faturamento? E aí que eu fui, que eu entrei agora na mentoria com uma vontade de fazer certo, de fazer correto, de fazer com estratégia. Eu estava fazendo demais, eu estava querendo salvar todo mundo, eu queria salvar todas as mulheres, e as mulheres entravam, e aí eu ficava preocupada, porque como é que eu ia fazer para salvar todo mundo? Então, a postura, cuidando tudo isso. Mas foi uma coisa assim que eu gostei muito de fazer. Ah, e outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, no início eu empreendi para poder mostrar para o meu ex que eu era boa, para mostrar para ele que eu ia vencer, ia fazer alguma coisa por mim na minha vida. Então, claro que eu fui descobrir isso depois, há muito tempo depois, me analisando, mas inconscientemente foi isso que eu fiz. E quando eu consegui perceber isso e dizer, não, Mária, agora tu vai empreender para servir, para mostrar que tudo aquilo, esse caminho que você caminhou, as outras mulheres também podem caminhar, construir um método, construir um jeito de fazer as coisas, de aliviar a dor, de curar as dores, né, emocionais e etc. Então, é mais ou menos por aí. E agora estou no caminho para aprender cada vez mais, aprender com inteligência artificial, aprender a mexer nas tecnologias, porque eu estou com 66 anos. E uma das coisas que eu tinha medo era justamente isso. Como é que eu vou dominar a tecnologia? Como é que eu vou mexer com isso? Eu sou velha para isso. Então, eu tive que mudar até essa crença de que eu não tinha mais idade para isso. Então, para você ver, é uma construção e a Ali e o grupo de mulheres também. Ali a gente encontrou tantas mulheres, cada uma dentro do seu nicho, cada uma empreendendo, fazendo o seu melhor, e a gente se espelha uma na outra e a gente cria força e coragem e vai indo. Bonito. E quando eu ouço vocês, muito bonito tudo isso. Quando eu ouço vocês, e se vocês se ouvirem, depois se vocês assistirem o pedaço do podcast que vocês estão falando, vocês já vão ver que tudo que vocês falaram é insumo para conteúdo. Então, quando a Mari está contando aqui, a gente está conhecendo, né, Val, um pouco mais da história dela. Em algum momento a gente já ouviu ela falar dentro do grupo, mas agora a gente está ouvindo aqui. Ela está falando mais, trazendo um pouquinho mais de coisa, a gente está relembrando algumas outras coisas. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, né, porque quem que é o cliente ideal? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai produzir conteúdo, eu tenho um caminho de solução para um problema. Eu tenho um caminho de solução para um problema. Esse caminho de solução para o problema, ele vai estar conectado a um cliente ideal. Esse cliente ideal, ele precisa ser uma pessoa disponível para investir nessa solução, precisa logo ter esse problema, se ele tem esse problema, ele está disponível para investir e colocar tempo para fazer isso. Esse é o melhor cliente. Então, ele pode pagar, ele tem um problema e ele vem disponível para executar. Isso gera um alívio porque a gente para de querer convencer as pessoas. E a gente começa a querer encontrar as pessoas. Essa é uma primeira coisa que eu quero falar para todo mundo que tá assistindo a gente. Então, você não constrói conteúdo para convencer, você constrói conteúdo para encontrar. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte: ah, se vocês observarem, enquanto a gente foi contar aquilo qual foi o nosso movimento para empreender, qual foi a nossa paixão para empreender, a gente viu que a gente foi buscar um conhecimento. Então, por exemplo, eu sou mentora de negócios, eu ajudo a estruturar negócio. Eu fui buscar conhecimento sobre como me divulgar na internet. Parou? Não estamos te ouvindo. Pronto. Bati aqui o dedo no microfone. Voltou? Não? E agora? Peraí. Tá me ouvindo, Voltou. Val? Voltou, voltou. Voltou. Eu bati no fio. Então, o que que acontece? E minha internet aqui parece que tá ruim, mas vamos lá. O que que acontece? Quando vocês foram contar, o que que vocês contaram? Que vocês buscaram um conhecimento.
um conhecimento adicional. Então, a Mari contou assim, ó, eu busquei as constelações, então, ó, ela foi buscar o conhecimento em quem tinha. Ela era uma cliente ideal de alguém, consteladora. Depois, ela queria trabalhar com o feminino. Ela foi lá e fez um processo todo no feminino. Depois, ela queria aprender a empreender. Aí, ela veio para cá. O nosso cliente vai fazer o mesmo movimento com a gente. Se o meu cliente está fazendo o mesmo movimento que a gente, eu tenho que olhar e falar assim, ó, qual dor dele eu estou resolvendo? Aí a Val contou, eu amo plantas. Aí eu aprendi a fazer as coquedamas e fiz um curso maravilhoso. Até que ela falou, gente, mas tem milhões de pessoas no Brasil. Eu também posso ser uma professora de coquedamas. E aí ela foi lá e está fazendo o processo dela. E eu, negócios. Caramba, eu trabalhei minha vida toda com negócio, minha vida toda na área comercial e depois fazendo gestão de negócio. As pessoas começam a empreender e se perdem, porque elas não têm método, elas não têm postura empreendedora, porque a gente não aprendeu isso na escola. Então, eu vou ser uma professora de negócios e empreendedorismo, postura empreendedora. Aí eu venho e crio o Instituto Alessandra Camilo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para quem está ouvindo a gente, que é assim, ó, só na rede social Instagram, tem 180 milhões de pessoas, mas para a gente não errar, fica mais assertivo, vamos falar 100 milhões. 100 milhões de pessoas que estão ali que pode ser um potencial cliente. E muitas vezes o que você quer dentro do ano é vender para 100 clientes, 200 clientes. Então, imagina que você quer 100 peixinhos dentro de um oceano. É claro que os seus peixinhos eles estão ali. Só que para os seus peixinhos, né, para você poder se conectar aos seus peixinhos, você precisa fazer coisas que chamam a atenção do peixinho. Que é o quê? A produção de conteúdo. E num primeiro momento, claro que a gente depois vai desenhando estratégias, é isso que a gente vai desenhando dentro da mentoria e dentro da imersão, certo? Quais são os caminhos, quais são as estratégias que eu posso seguir, quais são as IAs que eu posso usar hoje para que eu avance numa estratégia de negócios. Eu vou utilizar tudo isso. Só que o primeiro movimento que tem que fazer é o quê? Eu preciso falar. Eu preciso falar com quem? Com o meu cliente ideal sobre o problema que eu resolvo. Então, vocês disseram para mim, você é minha mentora de negócios. Eu preciso ir para a rede social falar de negócios, de postura empreendedora, e agora eu estou encaixando a IA. Meus três pilares: postura, modelo de negócio enxuto, inteligência artificial. Toda vez que eu for produzir um conteúdo, eu tenho que olhar qual desses três que eu estou falando, para quem eu estou falando e qual é a crença que eu quero trazer à tona. O que é que eu acredito sobre aquilo, a minha tese. A Mari é a mesma coisa e a Val a mesma coisa. E nós três já produzimos conteúdos na rede social. Qual que tem que ser o nosso, qual que é o nosso ponto de contribuição aqui com vocês? Que eu acho que é o maior. Duas coisas acontecem, não é o maior, tem duas coisas que acontecem. O primeiro é quando a pessoa pergunta: o que é que eu vou postar? Então, em si, em relação ao conteúdo, e a outra é: tenho vergonha ou não sei fazer? Então, um é uma trava na execução em executar, e a outra é o que fazer. Isso faz sentido para vocês duas? E como é que foi esse movimento para vocês? E o que que vocês vêm aprendendo dentro da mentoria que está desbloqueando esse ponto de vocês? Ô, será que eu dou conta de fazer um pouquinho do medinho aqui? E aqui, o que que vocês estão aprendendo sobre qual é o conteúdo que eu tenho que colocar na rede social? Fala, Mari, um pouquinho, depois a Val. É, é exatamente isso. A gente poder captar qual a dor que a pessoa está te trazendo. Aí, quando eu faço uma vivência do feminino aqui no meu espaço, aí elas vão ali e contam, né? As dores. O meu marido não me olha, não me enxerga, não me dá bola. Nossa relação está com 30 anos, esfriou, não aguento mais, não sei o quê, ou eu não me dou com a minha sogra. Aí, cada assunto, daí eu vou captando. Ó, essa semana e quando eu tenho uma imersão, que agora nós aprendemos a fazer imersões online, né? Que são o método sala, aí você tem um foco, você escolhe uma dor e vai lá e faz, né? Só que no início era bem difícil para mim, aprender a captar aquilo que elas precisavam.
Aí o que que eu falava? Eu falava do método, eu falava da constelação, o que que era a constelação, como é que ela funcionava, blá, 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 blá. E aí eu sentia que não conectava, mas eu tinha facilidade de falar. Eu só não tinha a expertise correta de saber o que eu ia conectar com aquilo que ela estava precisando. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de abrir a câmera e falar para mim. E outra coisa também, no início eu me importava com as pessoas, com o que elas podiam dizer. Aí, de repente, vinha alguém e dizia, porque a cidade da gente é pequena, ah, mas tu falou, tu está falando da nossa família, vieram me contar que tu falou da nossa família de origem, da nossa avó, não sei o quê. Será que eles vão ficar bravos contigo? Paciência, eu dizia, eu estou contando o contexto, não estou julgando a minha família de origem, eu estou contando como aconteceu tudo, como as nossas dores brotaram, como que para fazer uma identificação com elas, porque todas nós temos uma família de origem e todas nós temos esse problema. Então eu fui me desapegando da crítica. E logicamente eu sou muito crítica comigo mesma, né? Eu sou muito crítica. O dia que o meu cabelo não tá bom, eu não gosto de fazer, aquela coisa toda, daí dá trabalho. Aí quando a Ali disse, mas tu tá fazendo uma live por semana, se tu quer fazer, tem que fazer mais. Aí veio assim, nossa, vou ter que trabalhar mais. Porque eu sou um pouco acomodada também, porque eu sou avó, eu tenho um namorado, né? Eu tenho a família, eu tenho filhos, eu tenho amigas, e eu gostava muito de curtir. Então, se eu pego 2 ou 3 noites de compromisso, daí eu tenho que saber lidar com isso, né? Mas eu aprendi que tu tem um negócio ou tu tem um hobby, Mari? O ano passado ela me disse. Eu disse para ela assim, ó, novembro. Eu fiz a minha última imersão em novembro. Ela disse, tá, em dezembro, como é que tu vai pagar as contas? Eu disse, pois é, meus atendimentos aqui, mas não vou fazer nada de tão específico. Então tu vai tirar do teu CPF para botar no teu CNPJ. Quer dizer, a minha postura ainda estava mais infantilizada. Aí que eu fui perceber que eu tinha que fazer um trabalho de empreendedorismo mesmo. Criar conteúdo para quem não me conhece, criar conteúdo para quem já me conhece um pouquinho, quem já ficou um pouquinho, criar conteúdo para quem está me acompanhando, que esse é o desafio, ficar mais do que 30 minutos numa live, né, conversando, fazendo uma aula ou fazendo. Eu acho que tudo é treino e eu estou tendo uma boa mentoria, estou tendo um acompanhamento do grupo. E o agente também, Ali, aquele agente que tu fez de narrativa, meu Deus, foi um salto para mim, porque aquele agente colocou exatamente os meus 3 pilares, que é a questão da repetição de padrões, né, da cura da criança interior e da questão do relacionamento, dos relacionamentos, né? Então, quando nós conseguimos agregar um agente de IA para ajudar a fazer conteúdo, os conteúdos estavam ali na nossa frente. E a gente vai aí lapidando e vai fazendo, né? E assim, os agentes, eles são bastante eficientes porque ele te traz um norte, ele te traz um caminho no qual você consegue depois colocar todo o teu tempero, porque o que que tem que estar ali? Tua essência. Como é que você falaria isso para o cliente? Como é que você colocaria? Então ele faz essa organização que começa a fazer sentido até para gente, ao mesmo tempo que ele não tira a minha autenticidade. Muito bom. Sim, porque quem faz o agente é nós, né? Nós vamos nomeando qual a dor da cliente, qual a dor que você teve, qual foi a transformação que aconteceu. E aí você vai nomeando. Então, ele traz até eu gosto dessa, ele traz uma narrativa, um palavreado novo para você explorar, porque você se acostuma com aquelas palavras que você sempre fala. E de repente ele te traz mais argumentação para você conversar, para você ir adiante. Então eu acho que é o caminho. E um dos desafios, lembra que nós falamos, além de eu aprender a vender, era aprender a me conectar com a cliente ideal, falar da dor certa para a pessoa certa, para trazer o sonho e a solução para esta mesma pessoa.
para essa pessoa. Então, esse conjunto de coisas tá deixando mais leve para você aquilo que você colocou, que você já tinha facilidade, mas assim, o fato de você tá tendo agora aprendendo, porque a gente vai caminhando em camadas. A gente tá fazendo sempre a mesma coisa, mas cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. O fato de ter os agentes, o fato de ter orientação, o fato de você estar respeitando, né? Eu tenho um negócio, é um hobby, é um negócio, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que são importantes para você. Estar com a sua família, curtir seus netos, porque eu acredito muito nisso. O modelo de negócio enxuto, ele é um modelo de negócio que se encaixa no nosso estilo de vida, naquilo que é importante para a gente na nossa experiência de vida. E não a gente sair fazendo uniforme o que todo mundo está fazendo. Não, o meu estilo de vida, eu quero ter um negócio, eu quero ter bons resultados com esse negócio, eu quero contribuir, eu quero colher frutos, mas eu também quero que seja respeitado o meu estilo de vida. Então, esse movimento todo, com tudo que está acontecendo, você consegue ver hoje a importância da produção de conteúdo e o quão mais leve está ficando produzir conteúdo? Com certeza, com certeza. Agora você foca com o planejamento que eu aprendi a fazer, né, no planejamento semanal. Quando chega no domingo à noite, ontem à noite, depois de eu ter passado 2 dias com os netos e filharada, tudo, eu sento, tomo meu banho, pego meu caderno, organizo a semana. Essa semana é pós-imersão, então eu vou agendar atendimentos um a um, eu vou voltar a falar sobre aquilo que eu trabalho, que é a constelação familiar, as principais dores das mulheres, e fica mais fácil, fica mais prático. Aí, segunda-feira é o dia de produção de conteúdo. Então, hoje, daqui a pouco, depois que nós saímos daqui, eu já vou gravar vídeo, porque eu já arrumei até o cabelo para isso. Quer dizer, vou aproveitar o dia, já gravo os vídeos para semana, já planejo os vídeos, já planejo a live. Vou convidar alguém, daí eu vou ter que entrar em contato, senão eu mesmo vou, sabe? Então, eu acho que está. E é que nem nós falávamos no grupo, vai se tornando um estilo de vida. Eu não sei mais fazer diferente. Eu gosto de levantar na segunda-feira e ter a minha segunda-feira já cheia para mim, e ainda colocar no meio atividade física, passar na casa da filha, se tiver que passar. Tem um dia que eu tenho que ir na rádio, que eu vou falar na rádio. De tarde eu tenho atendimentos agendados. De noite, nós temos a entrega do produto, que é o Círculo de Mulheres, que é toda segunda-feira à noite, já está também organizado. Então, a gente tem um planejamento e tudo vai ficando mais tranquilo, sabe? Mais fácil. Só nós não podemos nos distrair. E a distração é triste, porque vem gente dizendo assim: ai, mas tu não precisa trabalhar tanto. Ai, vamos junto, vamos sair, vamos não sei o quê, vamos festejar, sabe? Então, isso tem muito também. E às vezes a gente tem que dizer não, tem que escolher. Hoje eu não posso, eu marquei uma live, daí eu posso ir depois da live, mas antes não. Hoje eu tenho aula, assim, assim. E a gente vai negociando e vai fazendo, vai indo. Bonito, muito bom. E você, Val querida? Adorei ouvir tudo que a Mari contou aqui para nós. Olha, só pegando o gancho, né, do que a Mari falou desse agente de narrativa, deixa eu te contar que eu fiz, não é? E consegui uma linha editorial de 15 dias de conteúdo, assim, muito bom para fazer. E tem sido muito mais fácil a ler, muito mais leve e muito mais eficiente produzir os conteúdos. E eu produzo da seguinte forma: eu me organizo cada dia. Eu não posso todos os dias, em função de outros compromissos, eu não me coloco que eu tenho que postar todos os dias, mas pelo menos 4 dias na semana eu posto. Então, aí, se der eu posto 5 ou 6, mas no mínimo 4 dias eu posto. Então eu me organizo por conteúdo, né? Hoje, por exemplo, às 19 horas eu tenho live.
Então, na segunda-feira é live, daí na terça-feira é um conteúdo educativo, daí depois na quinta é, responder caixinha de pergunta e assim vai. Então, assim, eu me organizo, mas tudo isso dentro de uma linha editorial que veio lá deste agente. Muito interessante, muito, muito bom. Eu queria falar um ponto que tu colocaste antes sobre a vergonha de estar assim na frente da câmera, né? Deixa eu te contar, Lê, que eu sou tímida e sou super reservada. E quando eu comecei a gravar vídeo, eu já disse que eu sou professora, né, na rede pública de Porto Alegre. Quando eu comecei a gravar, quando eu comecei a fazer as lives e aparecer em vídeos, os meus colegas da escola ficavam assim, perplexos, tipo, mas como assim? Tu é tímida? Mas como que uma tímida tá gravando vídeo? Como que. Sabe uma coisa que me ajudou desde o início? É não colocar o foco em mim, no cabelo. Isso que a Mari tá falando, né? Ah, porque o cabelo não tá assim, o cabelo não tá assado. É não colocar o foco em mim, e sim no Kokedama, que no meu caso é o meu produto, né? Então, sabe, o que que eu pensava? Não sei se é bobagem ou não, mas eu pensava. Hoje eu já não penso mais assim, né? Porque hoje eu já estou acostumada a gravar os vídeos, a fazer as lives e tal. Hoje eu já me sinto super confortável na frente da câmera. Mas lá no início eu pensava assim: meu Deus, o Kokedama, ele não vai ir sozinho para frente da câmera, né? Ele não vai ele gravar vídeo, né? Então, eu agia como se eu fosse a porta-voz. Na minha cabeça funcionava, sabe? Porque aí tirava total o foco de mim. Claro, a gente quer ir para frente da câmera arrumadinha, né? Mas nem sempre o cabelo tá do jeito que a gente quer, a unha tá do jeito que a gente quer, a pele, o batom, seja lá o que for, o óculos, não óculos, né? Então, assim, tirar esse foco da pessoa, tirar esse foco de mim e colocar o foco no Kokedama. Não sou eu que estou na frente da câmera, é o Kokedama que está na frente da câmera e eu estou aqui falando por ele. Então, isso me ajudou bastante, sabe? Tirar o foco de mim e colocar o foco no produto ou no serviço. no produto. E no Gostei. produto, no meu caso, no produto, sabe? Então, não sou eu. Uma Claro estratégia que que é você utilizou. uma estratégia que eu utilizei. Ele não vai sozinho na frente da câmera falar. Quer dizer, hoje em dia, com inteligência artificial, até vai, né? Mas, assim, um bonequinho de Kokedama. O Kokedama real, ele não vai para frente da câmera falar. Então, eu assumi este papel por ele e isso me deixou tranquila. E até hoje é assim, eu vou para frente da câmera não por mim, não para falar de mim, não para falar eu, Val, eu vou para apresentar o Kokedama, para falar pelo Kokedama. É, Perfeito. é, é, ass- é assim que funciona na minha cabeça. Ó, maravilhoso, maravilhoso. Então, o que que vocês que estão assistindo a gente têm que pensar? Qual é a estratégia que você utiliza para fazer aquilo que precisa ser feito? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já entendeu, a produção de conteúdo, ela é essencial. Por quê? É a sua propaganda. Quem não é visto, não é lembrado. Então, a produção de conteúdo, ela é o quê? Ela é o que antecede a venda, né? Então, você tem aqui, ó, postura adulta ativada, produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. São os pilares. Então, para eu vender, eu precisei posicionar, porque eu preciso de audiência para fazer oferta. E aí, eu vou dizer para vocês o que que aconteceu comigo. Na produção de. Pensem no negócio de vocês. Então, no nosso negócio, nós temos a parte. Tem a sua parte de atendimento, que é você entregando o seu curso, a sua mentoria, a sua caixinha de chocolates. Então, tem um momento que tem a entrega do produto. Você está produzindo e está entregando o produto, teu atendimento. Aí você tem a parte que você está fazendo gestão do seu negócio. Você está emitindo uma nota fiscal, você está estudando um curso, você está fazendo uma gestão, alguma coisa que tem a ver com a gestão.
E você tem a terceira parte, que é a parte do posicionamento. Você está posicionando, você está fazendo marketing, vendas dentro do posicionamento. Você está fazendo a gestão, a administração e atendimento é a entrega do produto. O cliente comprou. Então vamos pensar que tem essas três grandes áreas e dentro dessas três grandes áreas tem outras áreas. É importante que a gente goste de fazer todas. Dentro de um modelo de negócio enxuto, se for só você, você tem que gostar de fazer todas. Aprender a fazer todas. Até que você comece a crescer e aquela parte que você não gosta muito, você vai delegar. Você não consegue delegar o atendimento, ou pelo menos parte dele não, e nem o teu posicionamento, ou pelo menos parte dele não. Hoje, com a inteligência artificial, a gente está conseguindo fazer mais coisas. Então, a primeira coisa que eu coloquei para mim dentro do posicionamento, que era a produção de conteúdo, era: qual é a coisa que eu mais gosto de fazer no meu negócio? Eu gosto de entregar. A hora que abriu, hoje é dia de mentoria, é a parte que eu mais gosto. Vou fazer a imersão. Fico 2 dias, eu ficaria 4, 5, 10 dias fazendo aquilo, todo dia, das 9 às 18, tranquilamente. Eu gosto de fazer. Tá, então isso é a parte que eu mais gosto de fazer, entregar o produto. Quais são os elementos que tem naquilo que eu gosto de fazer na entrega do produto, que eu preciso colocar na entrega do conteúdo gratuito? Então, eu tenho uma coisa que eu gosto de. Então, é uma estratégia. A Val falou assim: eu tô por trás do Kokedama. Então, o Kokedama tá ali, eu tô por trás. Só que eu preciso estar junto. Então, uma estratégia que ela criou. E o meu era isso. O que que eu gosto aqui que eu vou fazer lá na produção de conteúdo? E aí eu falei: é mais ou menos a mesma coisa. Só que não é sempre conteúdo longo. Tem que aprender a fazer os conteúdos mais rápidos. Conteúdo de 1 minuto, conteúdo de 2 minutos, escrever, fazer um carrossel, fazer uma sequência nos stories. Então, a primeira coisa era o gosto de ir lá trazer para uma outra parte que é importante. Só que antes até de trazer para essa parte que era importante, era gostar, trazer para a parte que é importante. Vou copiar uma coisa que tem lá e vou trazer para cá. É gostar de fazer essa parte. E aí, internamente, eu comecei a trazer assim dentro de mim. Bom, a Mari e a Val hoje, elas são minhas mentoradas. Eu não caí de uma árvore no colo delas. Muito provavelmente elas viram um vídeo. Ou vocês viram um vídeo, ou alguém falou de mim, mas antes de você comprar, você foi lá ver alguma coisa. Então, você foi ver um conteúdo. Então, assim, não tem como a gente fugir do conteúdo, minha gente. Por quê? O conteúdo é o que começa a gerar essa conexão. E se a gente vê ver com importância é uma coisa. Então, ó, a parte do conteúdo, do posicionamento, o marketing e depois a venda, eles são essenciais para eu poder fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é entregar, porque se eu não tiver aluno, eu não tenho o que entregar. Então, eu preciso gostar de fazer. Então, veio essa coisa do eu preciso gostar de fazer. Então, eu vou copiar de uma coisa que eu já gosto. Então, qual é uma coisa que a Val vai dizer assim: ah, eu gosto de fazer o coquedama. Como que eu faço mais? Se eu estiver ensinando, eu faço mais. Se eu estiver vendendo dele, eu faço mais. Então, para eu fazer mais deles, se o meu produto está girando, isso está acontecendo. A Mari pode trazer, ó, todo esse processo com a minha cliente é um processo que também me fortalece, que também me cura. Ela vai curar quando? Quando ela estiver lá na roda de mulheres, quando ela estiver fazendo uma constelação, quando ela... Percebe que uma coisa vai puxando a outra quando a gente consegue ligar os pontos? Então, quando a gente consegue ligar os pontos daquilo que é essencial a gente fazer, por quê? Nós precisamos, minha gente, ter amor por produzir conteúdo. Por quê? 90% do nosso tempo, ele tem que ser produzindo conteúdo e só 10% entregando o que você vendeu. Só que 100% das pessoas têm que ser atendidas. Vai ter uma pessoa que ela vai acompanhar o teu conteúdo gratuito a vida toda e ela nunca vai comprar de você. E você vai lá servir essa pessoa. E às vezes essa pessoa vai comprar o produto de outra pessoa. Só que tem gente que vem e compra direto de você porque outra pessoa aqueceu ela. Então, o que que eu quero dizer? Que a gente precisa trazer a produção de conteúdo como uma coisa normal dentro do negócio. E se eu não gosto de fazer, eu preciso pegar outras coisas que eu gosto de fazer e falar: como é que eu trago isso aqui que eu gosto para cá? Como é que eu copio uma coisa disso aqui para esse lugar? Porque a gente precisa normalizar produzir o conteúdo.
Seja usando todas as estratégias que a gente falou aqui, ó, fazendo minha linha editorial, os recursos que eu tenho dentro da mentoria, a gente tem recurso dos agentes, a gente tem um aplicativo de carrossel, daqui a pouco nós vamos ter um aplicativo que clona a gente, daqui a pouco nem vídeos a gente vai precisar fazer, só que você vai precisar por trás desenhar a estratégia do vídeo. O que que vai estar dentro do vídeo, qual que é a comunicação, para quem ele comunica, isso tudo vai ter que estar ali. E você não vai colocar um vídeo teu para dar aulas, para entregar o produto, é você que vai entregar. Então, o que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês que assistiram esse nosso conteúdo de hoje é o seguinte: primeira coisa, você precisa gostar de fazer conteúdo, assim como você gosta de fazer qualquer outra coisa, que é a coisa que você mais gosta no seu negócio. Tem qualquer outra coisa que você gosta muito. Então, pensa aqui, o que que eu trago daqui, porque você é uma pessoa só. O que que tem aqui que eu consigo copiar daqui e trazer para cá? Você está copiando sua própria estratégia e trazer para o conteúdo. Quanto mais conteúdo você faz, melhor fica o seu produto. Olha que bonito isso. Quanto mais você faz, melhor o seu produto fica. Quanto mais você aparece, mais longe você vai, mais chance você tem de encontrar a pessoa ideal para os seus produtos ou serviços. Então, a produção de conteúdo, ela não pode ser encarada como uma parte chata de uma coisa no meu negócio que eu não gosto de fazer. Por quê? Porque ela é o start. A produção de conteúdo é o start. É o start da relação, é o start da comunicação, é o start da sua tese, é o start do treino nas narrativas, é o que leva você para o mundo. Quanto mais a gente fala e vai acertando nos conteúdos, principalmente os curtos, o algoritmo começa a colocar a gente longe. E aí você vai usando estratégias. Hoje meu cabelo não tá bom, então o dia que você vai gravar é o dia que você arruma o teu cabelo. A Mari já falou, ó, se eu arrumei o cabelo hoje, hoje é o dia. A Val falou, gente, se eu tô mais assim, tá, para mim tá ok. Porque nós somos pessoas diferentes. O que que nós precisamos saber? Qual é a estratégia que eu uso para lidar com aquilo que está sendo um impeditivo de eu fazer uma coisa que é essencial no meu negócio, que é colocar a voz, colocar a voz para fora. Falar o que você tem que falar. Narrativa, essas coisas, é treino. A gente vai soltando. O ponto essencial desse nosso conteúdo aqui hoje para vocês é o seguinte: saia com essa reflexão. O que é que você, qual é a história que você precisa contar para que você comece a gostar de fazer conteúdo? Conteúdo é a parte mais importante, porque ela é a semente da flor. A entrega do produto é a flor, mas a semente, tudo começou com conteúdo. Tudo começou com o conteúdo que eu fiz e a Val e a Mari começaram a prestar atenção em mim e foram dando sim. Vieram para uma imersão, vieram para uma mentoria de 3 meses, depois para outra, depois para uma anual. Então a gente quer deixar aqui para vocês, a Mari vai deixar um recado final, a Val vai deixar um recado final, mas o meu recado para vocês é que você tem aí que o conteúdo ele é importante porque é o que você faz 90% do tempo. Você não está 100% do tempo entregando teu produto ou serviço, você está 10%. Aí você está mais 20% fazendo a gestão. 70% do seu tempo você está onde? Você precisa estar disponível para produzir conteúdo, para se conectar às pessoas que vão se beneficiar do seu produto ou serviço. Mari, querida, qual a mensagem final para os nossos telespectadores, para a nossa audiência? A mensagem final é comece. Comece, abre tua câmera, vai lá, fala aquilo que você se sente bem e comece. E faça que nem aquela tem uma metáfora de um sapinho que está subindo de um copo de leite, né? E daí todo mundo subia e caía, né? Ele esbarrava, era um copo de leite, ele ia subindo, subindo, num caninho, e todo mundo dizendo, tu vai cair. E ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. E lá no final, parece que foi a mãe dele, ou alguém disse assim, não, ele é surdo. Te faça de surdo para certas coisas que acham que vão dizer para você que, ai, olha só, olha como ela tá, coisa nada. Quando eu falo de arrumar meu cabelo, é para mostrar que eu me cuido. Isso também tem uma mensagem, Bem, entendeu? Eu estou falando com mulheres deprimidas, mulheres tristes, mulheres
que estão se achando feias, que ó, se olham no espelho e não conseguem mais se enxergar. E eu digo para elas, eu também passei por isso, eu também me sentia mal, sentia feia, olha como é que eu estou me arrumando, Então, isso faz parte de mim. Passar para elas essa energia, passar para elas, porque a comunicação, além de ser verbal, é a não verbal também. Então, eu digo para vocês, muito importante estar na rede social, colocar a tua voz no mundo e, aos poucos, ir sendo mais assertiva. É isso que eu estou tentando fazer. Cada vez me conectar melhor, aprender mais, ser mais assertiva, para atingir mais pessoas e para o meu trabalho ter mais resultado, também financeiro, porque ele tem que ser sustentável. Não pode dar prejuízo, senão daí também não dá certo, né? Então, preciso sentir essa alegria de empreender e de ter resultado. Gratidão Muito bom. por Oh, coisa hoje. linda. Muito bom. E você, Val, qual a sua mensagem final? Eu acho que é muito continuação do que a Mari falou, né? Aperta o play e vai. E uma coisa bem interessante, Ale, principalmente para quem está iniciando, é começar com aqueles assuntos que tu tens certeza, tem convicção absoluta, porque daí tu não tem aquele medo, né, de dar um apagão na hora, de estar, né, da pessoa começar por aquilo que ela se sente mais confortável de falar. Mesmo que seja alguma coisa simples, porque o especialista, ele sempre acha que é simples, né? Hoje, quer ver, ó, a live de hoje é sobre o que é um kokedama, origens do kokedama e a filosofia por trás do kokedama, porque é a primeira live deste novo quadro que eu vou fazer. Sabe que eu relutei muito com esse título, porque eu pensava assim, o que é um kokedama? Mas como assim o que é um kokedama? Será que as pessoas ainda não sabem o que? Mas não sabem. Não sabem o que é um kokedama. Claro, as pessoas que me seguem sabem, mas quem está chegando no meu perfil não sabem o que é. Então, mesmo assuntos que para nós possam parecer bem simples, mas para o outro é novidade. Então, quem está começando agora, primeiro, aperta no play. Não tem o que fazer. Aperta no play e vai. Com assuntos que se sente muito confortável de falar. Isso aí. E vem para nossa mentoria junto, porque aqui a gente aprende as estratégias. É coisa boa. Muito bem. Bom, e a gente, todo mês nós temos a imersão Negócio Enxuto com o IA. No momento que você assiste esse episódio, é só você clicar no link aqui abaixo. Tem um site com todas as informações. Não precisa vir direto para a mentoria, você pode participar de uma imersão. Você só precisa ter um negócio, não importa o estágio que ele está, porque toda a nossa temática lá é sobre estratégias, sobre postura, né? Estratégias do modelo de negócio enxuto e como a inteligência artificial pode estar entrelaçada em todo esse processo, permeando, como eu gosto de dizer, permeando todo o processo. Então, o tema de hoje foi incentivar você a produzir o seu conteúdo e, como nossas convidadas disseram, simplesmente aperte o play e vejo vocês no próximo conteúdo.